1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Você pode se sentar. Muito bom vê-los nessa manhã. Graças a Deus. Irmãos, na conclusão da carta, Paulo ele deixa instruções aqui importantes para os irmãos, 3 delas, e expressa um desejo que é o que ele realmente, normalmente, melhor dizendo, ele fazia nas suas cartas. Ele, geralmente, quando terminava as cartas, ele terminava declarando o que a gente chama de bênção apostólica, ou, se não no formato exato, que no formato exato só em uma carta, mas quase toda ela, ou parecida, né? Desejando, minimamente, desejando a graça de Cristo Jesus sobre a vida da igreja. Por quê? Por que Paulo ele encerrou as cartas geralmente assim? Porque o que mais você e eu precisamos para a nossa vida é da graça do Senhor. É o mais importante. Foi pela graça do Senhor que nós fomos salvos, por meio da nossa fé em Cristo. Por meio dessa graça, desse favor imerecido de Cristo Jesus, que abriu mão da sua glória, abriu mão... Para imaginar, leia Apocalipse capítulo 1, por exemplo, com a descrição lá de Cristo glorificado. Leia os evangelhos na descrição de Jesus lá no monte, na transfiguração. Para imaginar a glória que Jesus abriu mão para se humilhar a ser uma criatura como você e eu, pior ainda, a vir como uma criatura, mas sendo o Criador, precisar mamar no peito de Maria, fazer xixi, fazer o número 2, sentir fome, sede, cansaço, dor, ser esbofeteado, ser humilhado, a vir não na forma de um rei, de um imperador. A graça de Jesus não fez com que ele abrisse mão da glória para ele ser o imperador do Brasil, dos dias atuais, por exemplo, ou de qualquer império estabelecido aí ao longo da história. Ele não veio assim. Ele veio como servo. Mas imagina o servo. Não tem servo que é mal criado, desobediente? Existe. A Bíblia fala que Jesus foi servo obediente. Agora imagina que você e eu, sendo servos obedientes de algum senhor aqui, nós estabeleçamos diante de Deus a gente faz isso. A gente estabelece critérios. Senhor, eu vou até aqui. Daqui em diante eu não vou. Se o Senhor não me mudar, não mudar minha mente, eu não vou fazer não. Jesus manda a gente seguir um caminho. E conscientemente, às vezes a gente fala, não, Jesus, eu não vou obedecer. Uma coisa muito básica e acontece de fato, perdoar. Perdoar é um mandamento. Se você não perdoa, você vai para o inferno. É simples assim. A oração que Jesus ensinou é claro isso. E aí tem gente que fala, não, eu não vou perdoar. Aquela lambisgoia não merece o meu perdão. Não. A gente estabelece limite. E aí, Jesus não. Jesus ele veio como ser humano, abriu mão da sua glória, veio não como imperador, como rei, como alguém da alta sociedade, ele veio como servo, humilde e obediente. Obediente até a morte e morte de cruz.
a pior, a mais dolorosa, a mais vergonhosa. Para quê? Para que na eternidade, todos aqueles que renderem suas vidas a Ele, estejam com Ele. Então, a graça de nosso Senhor Jesus é o que mais você e eu precisamos. Só que não só a graça que operou em nós no passado, mas a graça que opera em nós agora. A graça que quando você está passando por momentos difíceis e você sabe que Deus é poderoso e clama pelo agir dEle, pela atuação dEle, e faz isso por algumas vezes, e Ele fala, não. Paulo sabia disso aqui. Senhor, esse espinho na carne. Não. Senhor, esse espinho na carne. Não, Paulo. Senhor, esse espinho na carne. Paulo, eu já falei que não. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A gente precisa dessa graça. A gente precisa dessa graça aqui, quando, por exemplo, quando Pedro ele termina a carta, a primeira carta dele, no capítulo 5, ele fala do Deus de graça nos confirme, nos fortifique, nos consolide. E aí ele fala que aquela carta ali que estava sendo escrita, aquilo que ele havia acabado de escrever, é que é a graça de Deus. Ou seja, Pedro sabia que a graça de Deus é a que nos sustenta nos momentos difíceis. É saber que você passa por dificuldades, mas a graça de Deus é suficiente para a sua vida. E mais, o próprio Pedro experimentou dessa graça no passado, não apenas, entre aspas, quando ele se converteu ao Senhor, mas quando ele de fato se converteu ao Senhor. Porque por algum momento ele pensou em desistir de tudo. E o olhar e as atitudes de Jesus em relação a ele demonstraram como Deus ele é gracioso. Por exemplo, quando Pedro lá traiu Jesus por meio da negação. E aí o olhar dele se cruza com o olhar de Jesus. O olhar de Jesus não foi aquele olhar de, eu vou te matar, Pedro. Não. Foi um olhar, pô, Pedrão, eu te falei, cara, mas estou contigo. E Pedro ali com o olhar de Jesus, que não foi um olhar de acusação, mas um olhar gracioso, ele se debulha em quebrantamento e chora amargamente porque havia negado o seu Senhor. Mas ele pensa em desistir de tudo. Essa graça de Jesus, ele fala com Pedro através de irmãos que manda avisar, fala através do anjo, né, para falar com os irmãos de Pedro, manda avisar a Pedro também. Fala com os discípulos, fala com os irmãos, mas inclui Pedro também. Porque Pedro, certamente, se Deus mandou o anjo falar isso, é porque Pedro já tinha pensado em desistir, amém? Então, Pedro, desistir de você não, cara. Minha graça. Pedro havia experimentado isso. E lá na beira da praia, ele abandonando tudo, querendo pescar. E Jesus está lá na beira da praia preparando aquele macfish saboroso, pãozinho, peixe. E Pedro ali, quando tem alguém ali e tal. E aí o John chega para ele e fala, Pedro, é o Senhor. Pedro fica maluco. Ele estava só com a roupa de baixo, porque foi pescar. E aí ele se lança, não espera o barco atracar, ele se lança e vai até Jesus. E tem aquela restauração maravilhosa de Jesus o confrontando em amor. Pedro, você me ama, cara? E Jesus o restaura e o recomissiona a cuidar das ovelhas dele. Pedro sabia dessa graça. Paulo sabia dessa graça. Essa graça que o escritor aos Hebreus sabia também, de que lá no capítulo 4,
quando ele fala de que nós temos um sumo sacerdote, é o eterno sumo sacerdote, Jesus, que, passando pelas coisas que você e eu passamos, ele consegue derramar dessa graça, desse cuidado sobre mim e sobre você. E ele fala lá, o escritor aos Hebreus, de que quando nós podemos chegar com confiança junto ao trono do fuzilamento. É isso que a Bíblia diz? Não. Junto ao trono de graça. Para que nós encontremos diante de Deus o perdão. E aí, de tudo isso que Paulo escreve aqui na carta, talvez isso seja o mais importante, irmãos. Por isso que ele sempre assinava as cartas assim. Ele começava geralmente falando da graça e terminava também falando da graça. Quando nós concluímos uma reunião nossa e dizemos, né, a graça do Senhor Jesus, nós que eu falo, nós, na Igreja de Cristo em toda a terra, nós deveríamos ter essa consciência aqui, de não apenas ser um ato litúrgico, até porque a Bíblia não manda a gente declarar essa bênção, não. Mas é tradição, é costume, é bom, não tem nada de errado nisso. Mas além, se nós fôssemos além de ser um ato litúrgico, puxa, seria melhor ainda. Se nós, quando recebêssemos, né, essa oração, essa declaração desse cuidado de Deus sobre a nossa vida, se você e eu, ao ouvirmos nosso pastor ou outro irmão, na reunião em que nós estivermos, declarar a graça do Senhor Jesus, a gente ter essa consciência disso que eu estou falando aqui, como vai ser maravilhoso, irmãos. Porque é dessa graça que a gente precisa. Só que antes de Paulo expressar essa graça, o desejo de que a graça do Senhor ela estivesse com a igreja, ele dá 3 instruções finais. E a gente precisa meditar nessas 3 instruções finais, porque elas nos mostram que nós somos iguais. Nós somos iguais. Primeiro, ele começa dizendo assim: irmãos, orai por nós. Paulo era da igreja de Tessalônica? Não. Paulo foi aquele irmão que formou aquela igreja, junto com Silas e Timóteo, certo? Mas Paulo, por ser quem era, um apóstolo já experimentado, Jesus apareceu para ele, alguém cheio do Espírito Santo, alguém com bagagem de viagem missionária, alguém com experiências, né, com Deus, alguém que já tinha formado e pastoreado igrejas. Paulo, ele humildemente, ele pede oração aos irmãos. Lembra que semana passada nós falamos dele orando para que a igreja tivesse uma vida plena. Quando ele fala, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e apreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, logo em seguida, ele fala, eu oro por vocês, mas vocês oram por mim. Porque não há super-heróis na vida cristã. Não há alguém que talvez tenha algum destaque na obra por realizar alguma tarefa que seja superior ao irmão. E não há quem faça algo talvez simples, básico, ou que até não esteja fazendo nada no serviço aos irmãos, no serviço comunitário da igreja, que seja inferior. Não existe isso. Não há alguém que, era o super apóstolo Paulo. Não tem super-herói na fé.
A gente costuma dizer, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Legal, porque a Bíblia, ela traz ali a galeria de feitos de irmãos. Aí a gente fala de hoje em dia, né? Nosso século 21, né? Século 21? É isso? Século 21 a gente fala de irmãos de alguns séculos passados. Olha os heróis da fé, né? Aí fala de grandes histórias de irmãos, e a gente fica... eu pessoalmente não, né? Mas há muitos que ficam, como eu queria ser como aquele irmão na fé. Aí fica mirando os feitos do irmão. O irmão, por exemplo, o irmão orava 12 horas, como eu queria orar 12 horas por dia. Hipocrisia. Claro que não quer, mas diz que quer. Como eu queria, não sei o quê, como o irmão assim, assim, assim. Ou como a irmã, que tem as heroínas da fé também, né, chamadas assim. E, na verdade, não tem isso na vida cristã, irmãos. Não tem. Todos nós dependemos da mesma graça de Deus e precisamos uns dos outros. Aquilo que o nosso pastor fala aqui, e às vezes pode ter gente que acha chavão, que ele fala, sem você, vê se você sabe continuar. Oi? É o quê? Não ouvi. Não sou inteiro no corpo de Cristo. É isso aí. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está pedindo oração, claro. Mas ele aqui está demonstrando que ele é normal. Ele é um crente normal. Que ele, cheio do Espírito Santo, ok. Mas é alguém que precisava de oração. E sabia que a oração dos irmãos, dos justos, podia muito em seus efeitos. E por isso que ele pedia essa oração. Então, a gente precisa entender que na igreja do Senhor não tem essa distinção. Então, a gente não pode se achar inferior porque determinado irmão está desempenhando alguma função e a gente não. Ou o contrário também. Os dois são igualmente terríveis. Um é o coitadismo e o outro é a soberba. São inversos, mas são igualmente danosos. Não tem essa. Não tem super-herói. Todos nós somos ovelhas do mesmo sumo pastor, Jesus Cristo. Aí, seguido, versículo 26. Terceira instrução que ele dá aqui para a igreja. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Tem teorias e teorias aí sobre o ósculo santo, mas é um beijo. Né? Beijo. E é interessante a conotação, a adjetivação aqui desse beijo ser um beijo santo. Existe uma distinção importante. Primeiro, o beijo santo, ele é um beijo que é um beijo puro. E sendo um beijo puro, não é aquele cumprimento com malícia e nem aquele cumprimento hipócrita. Não tem aquela... Você já fez isso? Se você tiver coragem de falar, vou te dar um abraço depois apertado. De você cumprimentar alguém, querido, a paz do Senhor, querida. Aí dá aquele beijinho, mulher que dá muito, né, beijinho. E na verdade você estava nem aí para aquela pessoa. Duvido você ter coragem de levantar a mão. Não levanta, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque senão os irmãos agora vão ficar te julgando assim, não levanta não. Eu já fiz isso. Eu levanto. Para quê? Para não ficar chato. Vou cumprimentar para não ficar chato. Tinha uma irmã, ela não congrega mais aqui com a gente. Vocês sabem que eu gosto de dar um abraço e tal, né? E aí, aquele abraço sempre respeitoso, óbvio. Aí, cumprimentava o marido,
um abraço e tudo. E aí, às vezes ela abraçava, às vezes não. Aí tinha vezes que ela cumprimentava assim, ela fazia assim com a mão, ó. Assim mesmo, sem brincadeira. Ela fazia assim, para você. Aí quando você ia apertar a mão, pelo menos da paz do Senhor, ela tirava a mão. Eu falei, rapaz, que estranho essa irmã. Para mim é uma mulher de Deus. Mas essa atitude eu achava estranho dela, da parte dela. Tem gente que é assim. É melhor ela chegar e não querer te cumprimentar direito do que ela ficar agindo com hipocrisia. Concorda? O ideal não é isso, mas é melhor você não fazer do que você ser falso, hipócrita. Então, o beijo santo, o ósculo santo, ele precisa ter esse caráter. Esse cumprimento nosso precisa ser um cumprimento sincero. Eu vou cumprimentar o irmão porque está chato, fica chato eu não cumprimentar. Não pode ser assim. Tem que ser sincero. E aí, para que esse cumprimento ele seja sincero, você precisa romper barreiras no teu coração. Essa resistência que você tem com os irmãos, por exemplo. Eu tinha irmãos. Eu estou confessando o meu pecado, que eu abandonei, mas eu tinha isso. Tinha gente na igreja que eu cumprimentava, não aqui, antes de chegar aqui, antes do meu despertamento / conversão genuína, em 2015, eu cumprimentava às vezes as pessoas com hipocrisia, muitas vezes, só para não ficar chato. Outra característica desse beijo santo, desse ósculo santo, que não é na maldade. Eu não sei se você já teve o desprazer de você ser cumprimentado com maldade ou de você testemunhar cumprimentos maliciosos ou até de você ter pensado cumprimentar e cumprimentar maliciosamente. Tem que ser um cumprimento santo. Então, tem problema em irmão cumprimentar a irmã? De forma nenhuma. Tem problema se a irmã estender a mão para cumprimentar um irmão? Não. Tem problema se uma irmã quiser dar um abraço no irmão? Não. Desde que com cuidado. Por exemplo, o irmão vai cumprimentar a irmã de frente. O que a irmã tem na frente que os homens não têm? Né? Tem 6. Aí o irmão vai chegar na irmã, vai cumprimentar a irmã assim de frente. Homens, não levantem a mão. Mas se uma mulher te cumprimenta assim e dá aquele aperto, teu corpo vai ficar inerte? Você está entendendo? Então não deve fazer assim. Segundo, a irmã é uma irmã casada? Se você abraça a irmã, você abraça o marido também? Não, o marido eu não abraço não. Então toma vergonha na cara e vai se converter. Não existe isso. Eu vou abraçar uma irmã casada e não vou abraçar o esposo dela. Ou então, vai cumprimentar a mulher de uma forma mais calorosa e o homem de uma forma mais seca, mais ríspida. Espera aí. Está precisando nascer de novo. Então, esse cumprimento precisa ser um cumprimento santo, obviamente. Outra coisa. Existem coisas que você precisa tomar cuidado. Você cumprimenta do mesmo jeito, não tem distinção, é respeitoso, é aquele abraço de lado, né? E tem um respeito ali no cumprimento, mas, uma terceira coisa aqui. Você está num ambiente em que está só você e a pessoa. Primeiro, já está errado de estar só você e a pessoa. O que você vai fazer? Você vai procurar caçar rumo. Né? Mas vai fazer isso longe da vista de todo mundo? Não é o ideal. Não deve fazer isso. A gente precisa ter essa santidade na nossa atitude. E detalhe, quarta coisa aqui, quarta coisa.
não apenas da outra pessoa ser casada, mas você é casado. Teu cônjuge não gosta que você cumprimente assim. Você vai cumprimentar mesmo assim? Não vai, né? Vai tomar jeito, não vai. Não vai arrumar problema para você em casa, né? Não vai fazer um negócio desse. A gente já testemunhou, Rosana e eu, duas situações aqui sobre cumprimento. De que uma irmã casada, depois de um momento ali efusivo, espiritual, vou dizer assim, né, caloroso do espírito, num tempo de louvor, a irmã casada, o marido congregava ali, ela tinha um volume grande, né, na sua frente, ela ficar agarrada com o jovem, abraçada lá para estar abraçada no espírito, né? Abraçada ali, aquela coisa, você lembra disso, né? Pô, pegava mal a beça, irmãos. Oi? E a gente que não era espiritual, pegava mal a beça. Podia até não haver maldade, poderia, mas havia ingenuidade. O marido dela, meu parceiro. Outra situação sobre o negócio de cumprimento também. No iníciozinho da minha caminhada, tinha uma irmã lá na igreja, o pastor Júlio conhece essa irmã também, porque congregávamos juntos. Essa irmã resolveu fazer uma recalchutagem no seu corpo. No mesmo lugar, na frente. E não problema nenhum nisso, tá? Problema nenhum nisso. Não vejo problema nenhum nisso, não. E aí, eu era daquele tempo ainda que eu não cumprimentava todo mundo, e cumprimentava às vezes forçado, obrigado. Aí aquela irmã, eu já tinha pescado assim, que ela tinha um olhar e uma fala que eu não via normalmente nos servos de Deus. Não via isso em Rosana, na família dela, nos irmãos ali, mas ela tinha uma fala e um olhar mais maliciosozinho. Aí ela chega assim, fulano, você não vai me cumprimentar só porque eu fiz cirurgia nos meus seios? Espera aí. O negócio é esse. Casada. Esposa de um presbítero da igreja. Espera aí. O negócio é esse. Não, Giesa, não vou te cumprimentar, não. O negócio é esse. Consequência disso, relacionamento íntimo com 3 jovens da igreja. 3, né? 3 jovens da igreja. Casada ela. Então, isso é sério, irmãos. A gente precisa ter cuidado. Seja o cuidado com o casado, com o não casado, com o idoso, com o idade adulta, seja jovem, seja criança, adolescente, tem que ter cuidado, irmãos. Tem que ter cuidado. Pode ser assim, não. Tem que ter cuidado. Só que, detalhe aqui. Paulo, ele fala, saudai a quem? Versículo 26. Todos. Todos. Os mais antigos aqui, lembra do pastor Alan exortando, não, admoestando a gente, né, dando bronca na gente, corretamente? Que negócio é esse que você não cumprimenta todos os irmãos? Aí, pá! Os mais antigos lembram disso? Tem que tratar os irmãos de igual forma. Fala com um, não fala com o outro. Só fala com o seu grupinho. Está errado. Se arrepende. Como você diz que ama o Senhor Jesus e não ama os seus irmãos? É isso. Saudai a todos. Tu já viu? Às vezes às vezes na semana seguinte, meu irmão, me perdoa.
Depois que eu saí, eu lembrei que eu não te cumprimentei na semana passada. Porque eu entendo que, poxa, nós não somos milhares de irmãos. Não dá para cumprimentar todo mundo? Dá, né? Dá. Oh, meu irmão, Pai do Senhor. Pelo menos não dá? Dá, irmãos. Aí eu vou perguntar, como você vai saudar a todos? Você sabe o nome do seu irmão? Quem aqui sabe o nome de todos os irmãos que estão aqui na reunião? Pode olhar para o lado. Eu não gosto desse negócio de olhar para o lado, não, que me incomoda. E o olhar tem que ser para quem está falando, né? Mas olha agora. Talvez você não saiba. Pode acontecer. Por exemplo, até pouco tempo, não sei hoje em dia, mas até pouco tempo atrás, tinha gente que se referia à minha filha como, aquela menininha linda, sua filhinha. Mas qual é o nome da minha filha? Os irmãos sabem? Outro dia, eu estava ouvindo um irmão sobre um assunto sério, e aí chegou uma irmã, e aí eu, na praça de cumprimentar a irmã, ao invés de eu chamar a irmã pelo nome correto, eu chamei a irmã de Valdeia. Não foi isso, Nisseia? Ela, o quê? Não, minha irmã, me perdoa, eu sei seu nome. Então, não pode ter, irmãos. Para nós sermos igreja, se nós somos de Cristo, cara, não tem que ter essa distinção entre a gente, tem que falar com todo mundo. É óbvio que existem aqueles irmãos que você tem mais afinidade, você conversa mais, você tem uma amizade já estabelecida. Isso é normal, é óbvio. Mas não pode ficar só no grupinho. Antigamente, há uns anos atrás, nós tínhamos um grupo aqui, que ele era um grupo que, para mim, naquela época, ele funcionava meio que uma igreja paralela da nossa igreja aqui. E esse grupo de irmãos que serviam ministerialmente, para mim é como se fosse um pequeno grupo, né? E que nós não tínhamos essa estrutura aqui, em que tinha o irmão que meio que pastoreava os outros, e ele que ia visitar, ele que cuidava, ele que não sei o que e tal, e fazia reunião à parte, não participava das reuniões aqui, era um negócio muito difícil para mim, mas é aquilo, né? Estava debaixo da permissão do pastor da igreja, não tem nada com isso. E esses irmãos, eu percebia que eles não se davam com todo mundo. Eles só se falavam entre eles, basicamente. Aqui, eu não digo fora, mas aqui. Basicamente, eles só se falavam. Eram só eles. E esse foi um dos motivos que o pastor Alan, ele falou isso que eu acabei de falar aqui ainda há pouco. Ele percebia isso também, desses irmãos. Não pode, irmãos. Tem que falar com todo mundo. E corre um perigo, e aí é um alerta que eu faço aos irmãos. Pequeno grupo é uma benção, eu creio que é uma benção, tem sido uma benção. Mas, por favor, não limite o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho aos irmãos, ao seu pequeno grupo. Você faz parte, antes de você fazer parte de um pequeno grupo, você faz parte de uma igreja local. Então, não demonstre carinho só para os irmãos do seu pequeno grupo, não. Demonstre a todos, igualmente. Você pode, naturalmente, você vai desenvolver mais amizade com os irmãos do pequeno grupo. É óbvio isso. Intimidade ali, tranquilo. Porém, você não pode destratar, ou menosprezar, ou desprezar os demais irmãos. Vocês entendem isso? Senão daqui a pouco, pastor, o gordinho lá está falando que o pequeno... Não estou falando isso, estou falando simplesmente que o nosso cuidado, ele vai além. O nosso amor, melhor dizendo, cuidado também. Ele precisa ir além dessa fronteira de grupo. Não pode ser assim. Temos que cuidar, amar uns aos outros.
Terceira alerta aqui de Paulo, e esse foi um até mais veemente. Ele fala assim: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. O que ele está falando aqui? Quando ele usa essa expressão aqui, eu vos conjuro, ele está meio que falando assim: olha, eu quero que vocês jurem diante de Deus que vocês vão compartilhar essa palavra aqui com toda a igreja. Você está ouvindo? Compartilha isso com todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. Promete isso. Jura diante de Deus isso. É praticamente isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está dizendo, além dele falar que não há super-heróis na vida cristã, de que a comunhão é para todos, Paulo está falando aqui que o conhecimento bíblico ele é para todos. Para todos. Não há privilégios de alguns. É natural que cada indivíduo, cada um de nós, ele tenha uma caminhada na palavra diferente do irmão. É normal. Porque tempo de vida cristã, quantidade de vezes que leu a palavra, o seu devocional diário, é normal isso. Faz parte. Mas, porém, a instrução, ela não pode ser privilégio para alguns. Então, o ensino e a pregação, ela é para todos. É para todos. Você não pode achar que não é para você, não, é só para alguns ali, só alguns é que podem conhecer da palavra. Não. É para todos. Não é um privilégio de alguns. É um privilégio para todos. Outra coisa, ainda que seja privilégio, não haja privilégio de alguns, mas é de todos, não há desculpas para os outros evitarem. Então, tem gente que acha, louvado seja Deus que aqui na nossa igreja não é assim. Mas você já congregou em algum lugar que, por exemplo, os irmãos do louvor, geralmente os instrumentistas, acabou o tempo de louvor, cadê os músicos? Você não sabe. Vocês já testemunharam isso. Aqui os irmãos não são assim, porque os irmãos são convertidos a Cristo. Mas por quê? O que ele pensa? O negócio é a música. Acabou a música? Eu quero ouvir palavra, o quê? Ou então aquele irmão que não é da música, mas trabalha, é envolvido na obra, e, eu estou aqui para fazer a minha atividade, eu não estou aqui para ouvir a palavra. Talvez você já tenha feito isso. Talvez você já tenha participado de culto só para resolver coisas, problemas, e não para você ouvir a voz de Deus. Eu já fiz isso. Acho que era uma quarta-feira isso. Aí eu tinha que... Só que eu não posso fazer sozinho. Neemias entendeu isso. E por isso ele convocou o povo. Irmãos, e até os que ainda não haviam se entregue a Cristo, de casais que não tinham se entregue a Cristo, de instruir na documentação. Está faltando isso, está faltando aquilo, vê aqui. E aí a pastinha lá, o envelopezinho, com as cheques, as cópias, a documentação, e aquele bando de envelope lá, o culto acontecendo, e a gente lá só conferindo o documento. Está errado. Porque era o horário que eles tinham para deixar a documentação. Está errado. Está errado. Eu me senti naquele dia pecando. Estava ajudando os casais? Estava. Mas eu estava pecando. Porque eu estava num ambiente... Se eu estivesse em outro lugar, mas eu estava nas instalações do prédio da igreja, e que é pior, né, amor? Para que eles fosse fácil dos casais nos verem ali, nós ficávamos à vista dos irmãos que estavam participando do culto ali. Os irmãos iam ao banheiro, iam beber água. A gente estava... É como se fosse... Vamos dar um exemplo. Como a gente estivesse ali no nosso pátio.
todo mundo sabia que a gente estava ali. É diferente se naquele dia abrirmos mão de nos reunirmos com os irmãos para servirmos aqueles casais. Também para o reino de Deus, ok. Mas num outro lugar. Mas não aqui. E às vezes, irmãos, isso eu vejo acontecer desde que eu vim para cá. Que é mal de igreja isso. A gente está... eu falo isso desde 2018. Se você pegar minhas mensagens lá de 2018, vocês vão me ouvir falando isso aqui. Irmãos aqui no pátio, batendo papo. Estou resolvendo um negócio aqui. Caramba! Não pode resolver antes do culto ou depois do culto, tem que ser na hora do culto. Isso me incomoda muito. Quando não vai para a salinha, quando não fica não sei onde, quando não fica no banheiro. Às vezes eu estou apertado, vou ao banheiro, aí eu escuto no banheiro das vizinhas, né? E está nem aí para a palavra. Palavra aqui, rolando, Deus falando, e a pessoa aérea. Lembra a semana passada? Não desprezeis as profecias. E a pessoa está desprezando. Então Paulo está falando isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, compartilhe o ensino da palavra com todo mundo. É isso que ele está falando. E por que Paulo ele fala assim? É muito peculiar ele falar isso. Ele não costuma falar assim nas suas cartas, em relação à leitura da palavra, e aqui ele fala. Por quê? O que deve ser conhecimento de todos para Paulo falar isso assim? Primeiro, no capítulo 1, Paulo queria que essa instrução ela fosse lida a todos, porque os irmãos deveriam se lembrar da conversão deles. Versículo 9 e 10 do capítulo 1. Para eles se lembrarem de que a conversão deles foi uma conversão exemplar, modelo. Nós estamos na escola bíblica. Não feche a sua Bíblia. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Os irmãos precisam ler aquilo lá que eu coloquei no início, para eles se lembrarem da conversão deles. Irmãos, não tem dia que você está mal e você começa a se lembrar do teu início da caminhada com o Senhor, da tua experiência de conversão, e aquilo mexe contigo. O Espírito Santo faz daquele momento ali da tua lembrança um momento para te atrair para mais perto dele, para te converter mais ainda ao Senhor Jesus. Você se lembrando do seu início, você começa a se lembrar. Paulo está falando isso. Olha, eu quero que eles, todos vocês, se lembrem de como vocês de verdade se converteram a Cristo, como vocês se converteram a Deus. Vocês abandonaram os ídolos de vocês, para de verdade vocês servirem a Deus. E mais, vocês não se converteram porque vocês queriam receber uma bênção aqui na terra, um benefício, uma cura, porque vocês queriam receber um imóvel para morar, um emprego, uma riqueza. Não é isso. Vocês se converteram para servir a Deus, para vocês esperarem Jesus, para vocês cantarem: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Lembrem-se disso, que vocês se converteram genuinamente, não por riquezas, mas porque vocês amam ao Senhor que o salvou. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Nós precisamos sempre nos lembrar de que
nós rendemos a nossa vida a Jesus para que nós estivéssemos sempre com Ele. Não é para ter uma vida boa aqui. Os tessalonicenses sabiam disso, irmãos. E Paulo falou, vai ler aos irmãos, vocês precisam se lembrar da onde Deus tirou vocês e aonde Deus os colocou. Vocês precisam se lembrar da vida que vocês levavam antes, inimigos de Deus, e agora reconciliados com Ele. Quem vocês são? Lembrem-se da conversão de vocês. Paulo faz esse pedido assim veemente aos irmãos também, para que eles se lembrassem de como eles foram cuidados por Deus através da vida de Paulo. Versículo 10 do capítulo 2. No versículo 9, por acaso não, mas no versículo 9, por exemplo, Paulo ele fala assim, porque bem vos lembrais, ele já está falando aqui da lembrança, porque bem vos lembrais, né? Mas mesmo assim ele manda que lesse essa carta. Lembrar do quê? Vou ler o 9 também. Irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo está falando aqui, lembre-se de como vocês foram cuidados. Na tua Bíblia está escrito, versículo 11, às vezes em algumas versões eles misturam versículos 10, 11 e 12, né, dependendo da versão, mas nesse trecho aqui, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós. Paulo gastou tempo com cada um, individualmente. Não foi só que na reunião pública ele ensinou, pregou, não. Ele cuidou individualmente de cada um. Lembrem-se de como vocês foram cuidados. Aí eu pergunto, na tua caminhada cristã, você já teve um irmão, um pastor, mas se não um pastor, mas também, ou um irmão ou uma irmã que gastou tempo com você para te ensinar, para te mostrar o caminho, para te consolar nos seus momentos difíceis, que você podia pegar o telefone e ligar, e a pessoa está lá para te socorrer, orar contigo. O que Paulo está falando? Lembre-se disso. Lembre-se não apenas que você se converteu de verdade e espera estar com o Senhor, mas que você tem irmãos em Cristo com quem você pode contar. Lembre-se do cuidado que eu tive com cada um de vocês, é o que Paulo está falando aqui. Detalhe, Paulo ficou semanas ali, mas ele gastou tempo com cada um dos irmãos, individualmente, porque cada um importa. Cada um importa. Ainda no capítulo 2, então, o capítulo 2 ainda, versículos 13 a 20, a gente vê Paulo lembrando a eles que a palavra ecoa ainda, que a palavra gera fruto, ela gera resultado. Versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Não que ela operou no passado, mas a palavra de Deus, ela continua operando no tempo presente nas nossas vidas.
É isso que ele está falando aqui. Irmãos, um detalhe que eu esqueci de falar, versículo 11, né, quando eu falei de cada um de vós, Paulo ele fala, ele usa 3 verbos aqui para expressar como é que ele fazia esse cuidado. Ele usa aqui o exortar, o consolar e o testemunhar, /testificar. O que ele está falando aqui? Exortar ou encorajar. É aquela mensagem que te anima, que ela vai te encorajar, ela vai te exortar, ela vai ali te dar um ânimo, te dar um gás. O consolo, você sabe que é o consolo. É aquele momento que você está mais fragilizado, você precisa de um colinho. Mas o Paulo usa aqui também o testemunhávamos. Testemunhávamos aqui, não é que Paulo contava os testemunhos de vida dele, é que Paulo chamava na chincha, né, na responsabilidade. Cada um. Algumas aulas antes, Kézia compartilhou versículo 15, 14 do capítulo 5. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então, o admoestar o desordeiro que seria esse testemunhar aqui. Tem gente que você precisa só dar um gás. Tem gente que precisa dar o remedinho para cuidar da ferida, para consolar, dependendo mas tem gente que você tem que falar firme. Tem que ser duro. Não é assim com o filho? Quem tem mais de um filho, você que tem irmãos, né? Às vezes o pai e a mãe, um filho está precisando só de uma palavra de encorajamento. O outro está precisando de uma chinelada. No mesmo dia. É a mesma coisa. Não é que os irmãos precisam de chinelada não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso não. Mas de serem confrontados. É isso. O testemunhávamos aqui significa confrontar. Então, Paulo, ele encorajava, ele cuidava da ferida, mas ele também confrontava. Capítulo 3, Paulo fez questão que os irmãos se lembrassem de que há uma carreira a completar. E de que é possível, sim, não completar a carreira. Versículo 5, como exemplo disso, capítulo 3. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Mandou quem? Timóteo. Paulo estava em viagem, ele foi escorraçado de lá, foi para Bereia, foi escorraçado de lá, foi para Atenas, e nesse meio tempo ele fica sozinho em Atenas e manda Timóteo voltar a Tessalônica para ver como é que os irmãos estavam. Aí ele fala, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, ou seja, tem oposição espiritual na nossa caminhada de fé, não seja ingênuo, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. O que Paulo está falando aqui? Vocês poderiam perder a fé. Eu temi. Por isso que eu mandei meu companheiro aqui de missão, Timóteo, para ir dar esse apoio a vocês. Então, Paulo, quando manda eles lerem isso aqui, que fosse lido aos irmãos isso aqui, é para que os irmãos se lembrassem que há uma carreira a ser completada. Não ache que porque você ou eu estamos aqui, congregados, que acabou. Lembra de Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se ele guardou a fé, que ele poderia não guardar, certo? Se ele completou a carreira, que ele poderia não ter completado, certo? E se ele combateu o bom combate, é porque ele entendeu que tinha batalha. Mas foi valente. Então, Paulo manda lembrar isso. Existe uma carreira que precisa ser completada. No capítulo 4, versículos 1 a 12, Paulo está falando, olha, vocês precisam ler aquela carta para que vocês vivam em santidade e com uma vida que agrade a Deus, como exemplo do versículo 7, capítulo 4.
porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ah, eu pequei. Jesus já morreu na cruz para mim, por mim? Não. Você precisa andar em santificação. Eu preciso andar em santificação. Tropecei, caí, preciso me arrepender do meu pecado. Confessar a Deus e dar fruto digno de arrependimento. E ter cuidado de evitar o pecado. Ainda aqui no capítulo 4, Paulo queria que os irmãos lessem a palavra, o que ele escreveu, para que eles guardassem a esperança. Por quê? Tinha irmãos que achavam, né, como vocês sabem, que quem havia morrido antes do retorno de Cristo estava perdido. Então Paulo escreve a carta para corrigir esse entendimento. E havia aqueles que não criam, né, na ressurreição. Aí Paulo manda escrever, como exemplo disso, versículos 16 a 18, do capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, morreu não acabou. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Não tem aquela canção? Ó Pai, eu queria... Não sei cantar não, tá, irmãos? Vou aproveitar que o pastor não está aqui, aquele fala que eu desafio no feio, né? Aquela música está falando do quê? Está falando disso aqui. A encontrar o Senhor nos ares. Exatamente isso aqui. É esse trechinho do versículo 17 aqui. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, leiam a carta para que vocês sempre guardem a esperança também. Aí ele continua. Leiam a carta para que vocês sejam sempre vigilantes, meus irmãos. Versículos 1 a 11 é o que ele está falando aqui. Aí eu vou ler só o versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Eu vou ler o 9 também. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Quer nós estejamos mortos, ou quer nós estejamos vivos no retorno dEle, que todos nós vivamos para Ele. Mas, se nós não estamos mais em trevas, mas nós somos do dia, porque entregamos nossa vida a Jesus, o que nós temos que fazer? Sermos sóbrios. E essa sobriedade, ela está caracterizada na fé, na esperança e no amor, que já eram evidências da conversão deles lá no capítulo 1. Mas que aqui Paulo está falando que deve ser vestimenta de quê? De dormir. Vestindo-nos da couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Couraça e capacete são roupas de quê? De dormir? São roupas de quê? De guerra. Então, você e eu, enquanto aguardamos ao Senhor, precisamos vigiar em fé, em amor e em esperança, guerreando. Não é descansar, não, guerreando. É guerra. Nós estamos em guerra. Capítulo 5, ainda, Paulo lembra os irmãos. Irmãos, leiam essa carta a todos, porque vocês precisam ser igreja. Aí ele fala lá o versículo, isso no 12 a 15, mas especificamente no 14. Rogamo-vos, eu imploro, nós imploramos também, irmãos, que
Confrontem os desordeiros, consolem os de pouco ânimo, sustentem os fracos e sejam pacientes com todos. Quem está em desordem tem que ser confrontado, irmão. Não tem jeito. Não pode deixar passar. Quem está meio desencorajado, né, meio que deu uma desacelerada, precisa receber um ânimo. Quem está fraquinho precisa ser apoiado. A pessoa não está conseguindo ficar de pé. Você tem que estar ali juntinho com a pessoa, igual tipo Rosana me ajudando a andar às vezes quando eu estou meio que vocês já viram aqui, né? Eu estou falando aqui, mas vocês já viram acontecer aqui no culto. Às vezes eu estou sem força na perna, por exemplo, e aí eu precisar de ajuda dela para andar. É isso, sustentar o fraco é isso. Literalmente é isso, né? Espiritualmente falando. E sejam pacientes com todos. Eu não tenho paciência com aquele irmão, aquela irmã veio com aquela conversa e não sei o quê. Quantas vezes eu já liguei, já mandei mensagem. Eu não tenho mais paciência, não. Pois é, sejam pacientes com todos. Eu não aguento mais. Pois é, mas sua igreja é isso, irmãos. Até quando? Eu vou precisar ficar encorajando fulano, fulana. Não aparece na reunião, no culto. Não aguento mais. Será que eu vou ter que mandar mensagem de novo? Vai, irmão, vai. Vamos, né? Faz parte. Aí Paulo manda também os irmãos lerem a igreja para que eles tenham uma vida piedosa. Versículos 16 a 24. Nós vimos semana passada, e como destaque aqui, o versículo 19 eu quero deixar, né? Não instigais o espírito. Sejam avivados. Contem com o Espírito Santo para direcionar, para confortar, para aquecer, para renovar, para mostrar o pecado, para dar força a vencer o pecado. Contem com o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando aqui com os irmãos. Amém? Amém? Vamos orar? Pai Santo, te damos graças por tua palavra e te pedimos a tua instrução preciosa, Senhor, desdobrada disso que nós meditamos aqui. Ajuda-nos, Senhor, na nossa limitação de compreensão, na minha limitação de ensino, aqui a tua palavra ela seja uma verdade que ecoe poderosamente em nossos corações. Nós oramos gratos a ti, em Cristo Jesus. Amém.